Mulher, nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas super poderosas para você ter mais consistência no seu processo de desinflamação para emagrecer, mesmo tendo um climatério ou então na menopausa. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa semana eu estava fazendo um atendimento de retorno de uma paciente que teve um ótimo resultado na primeira etapa do meu protocolo, primeira fase, e na sequência ela começou a ter várias dificuldades que travaram ela de emagrecer. E aí na consulta ela me trouxe uma coisa que eu acredito que é muito comum, tá? No nosso processo, eu vou me incluir nisso porque eu acho que é uma questão do ser humano, né? Quando a gente vai conquistando determinado resultado, automaticamente a gente meio que vai se sabotando. E ela falou exatamente isso. Ela falou: Lucas, cara, eu tenho uma dificuldade de ter foco, de ter constância. Sempre quando eu tenho um resultado, eu me saboto. Eu meio que, sei lá, eu vou deixando de fazer as coisas e aí acaba que eu não consigo ter resultado. E aí eu percebo que eu meio que vou desistindo, né? Porque é natural. Se você está fazendo, não está tendo resultado, você fica desanimada, você fica meio que para baixo, você, enfim, não vai se mantendo naquele planejamento. E existe uma coisa que é um problema, né? Que leva a essa falta de constância, que é o ponto central. Eu quero que você entenda isso, porque se você entender isso, você nunca mais vai ter problema com consistência, com constância. Ou seja, você vai começar o teu processo de emagrecimento, o processo de inflamação, e vai chegar onde você quer. Porque constância é isso, né? Constância é você começar algo e no meio do caminho você vai saindo da rota, daqui a pouco você vê, cara, você se perdeu. Qual é o problema, Lucas? O problema, 99% dos casos de mulheres que eu já atendi que se queixavam de não ter consistência, constância, era falta de um planejamento claro. O que isso quer dizer? Você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que você quer conquistar, você sabe o que você não quer mais viver, só que não existe um planejamento, uma rota, um GPS que vai te levar onde você quer. Então, vou te dar um exemplo muito comum. Vamos botar início de ano. Passou as festas, você agora, né, com promessas de ano novo, fala: eu quero emagrecer, quero desinflamar meu corpo, já conheço o Lucas, entendi que eu tenho que desinflamar meu intestino, quero desinflamar esse intestino. E aí você começa a fazer o quê? Você tira o doce, você corta carboidrato, ou você começa aquela dieta que provavelmente você já conhecia, já deu certo, ou que você viu na internet, enfim. Ou então começa a tomar Monjaro, porque está na moda agora. E aí você literalmente desse jeito começa. Você começa com aquilo que você acha que é bom, você acha que dá certo, você passa a comer saudável, faz bastante exercício. Isso não é um planejamento. Isso é simplesmente uma coisa que você está na tua cabeça, que você viu e você começou. E planejamento, ele tem início, meio e fim. Planejamento é a rota. Quando você quer chegar num determinado local e você coloca no GPS, o aplicativo, ele vai te mostrar uma rota. E quando você não tem essa rota, se a gente for parar para pensar lá, muitos anos atrás, quando não existia aplicativo de GPS, a gente pegava um mapa e a gente tinha que ficar procurando. Era muito mais difícil. Muitas das vezes a gente não conseguia chegar num determinado local e a gente tinha que fazer o quê? Ficar perguntando na rua para as pessoas. E cada pessoa falava falava que era um lugar, né, dava a informação errada. Inclusive, eu lembro que quando eu era pequeno, as pessoas diziam que paulista dava informação errada. Eu não sei se é verdade, mas era brincadeira que se fazia quando a gente estava tentando encontrar um lugar, pedir informação e a pessoa não dava a informação correta. Então, quando você não tem esse planejamento, quando você começa de qualquer jeito, da tua cabeça, o que acontece? Você começa e para, começa e para, começa e para. Porque você literalmente começa algo do nada, não entende como você lida com as situações, então você pode começar uma coisa, tem um resultado no primeiro momento, depois o resultado para e você não consegue entender o porquê aquilo parou. E você acha que é a tua idade, teu metabolismo, enfim, você acha um monte de coisa e você tende a desanimar e parar. Então essa paciente, ela me trouxe isso e a gente trabalhou com 4 coisas que eu quero que você anote. Se você hoje está se identificando com esse conteúdo, se você já vivenciou isso que eu estou falando, está começando um processo de emagrecimento, está querendo começar, cara, anota isso, porque eu tenho certeza que se você começar desse jeito,
ou se você está no meio do processo e não está conseguindo se focar, isso aqui vai te ajudar. Uma das primeiras coisas que eu identifiquei dentro da consulta foi que ela estava tendo muito problema com o jantar. Então ela chegava no jantar com mais fome. E quando ela chegava no jantar com mais fome, o que acontecia? Algumas vezes ela comia o que tinha. Ou às vezes ela pedia coisas no aplicativo de comida e, obviamente, ela pedia coisas que eram gostosas. E ela falou, Lucas, eu estou sentindo que isso aqui é o meu problema. E de fato era. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi focar em resolver um único problema. Ela estava tendo algumas dificuldades, tá? No aspecto de ansiedade também, principalmente. Ela está passando por uma situação bem pontual e difícil na vida pessoal dela, que estava deixando ela mais ansiosa. Mas não adiantava eu focar nisso e querer focar também no jantar. Obviamente que as coisas elas estão meio que entrelaçadas, e se a gente foca numa coisa, a outra coisa também vai ser ajudada, mas a gente precisa dar um foco, a gente precisa botar um ponto onde a gente vai resolver o problema. Então eu falei, olha, essa questão pessoal sua, que está te deixando mais ansiosa, isso você vai precisar trabalhar desse jeito aqui. E aí eu fiz algumas perguntas para ela, enfim, pedi para ela fazer uma reflexão e identificar pontos que estavam ali deixando ela ansiosa. Mas eu falei, olha, vamos criar uma estratégia para a gente resolver esse problema do jantar. Porque se esse problema do jantar for resolvido, você vai começar a ter mais resultado, e esse resultado vai te motivar, e obviamente essa ansiedade, esse problema que você está passando, ele meio que vai diminuir. Então, a primeira coisa que eu quero que você foque é isso. Eu tenho que resolver um problema de cada vez. E aí, obviamente, você vai identificar hoje quais são os problemas que você está enfrentando. Às vezes, o teu problema pode ser o doce. Cara, Lucas, eu tenho muita dificuldade de seguir uma alimentação porque eu não consigo ficar sem comer doce. Isso é um problema. Tem que ter uma estratégia aqui. E a estratégia, obviamente, existem diversas estratégias. Você pode ficar sem comer doce, você pode limitar a quantidade de doce, você pode colocar o doce em momentos estratégicos, enfim, tem diversas formas. Inclusive, eu tenho aqui vídeo no... Eu vou deixar o vídeo aqui, vai estar aparecendo, como que você supera a sua vontade de doce. São estratégias que eu aplico dentro do meu protocolo. E quando você começa a fazer isso, a tua energia e a tua atenção, ela fica especificadamente para isso. Diferente de quando você quer focar em várias coisas. Então você quer fazer exercício muito bem, você quer fazer dieta muito bem, você quer tomar um suplemento muito bem. Existem várias coisas que você está tentando implementar, quer tomar água e não consegue. Mas são várias coisas que você quer implementar e não consegue por conta de uma rotina corrida, sei lá, porque você tem vontade de comer e você não consegue se controlar. Existem diversas coisas. Então, aqui, para que você consiga ter constância, é importante você resolver um problema de cada vez. Beleza. Identificou um problema que você vai focar, arrumou uma solução, o que você vai fazer agora? Você vai fazer um checklist das coisas que você precisa fazer para solucionar esse problema. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Aqui sobre seguir dieta. Supondo que você tem dificuldade de seguir uma alimentação, um cardápio. Você começa a seguir, quando você vê, cara, você não está conseguindo manter. Por quê? Tua rotina é corrida, não tinha isso, não tinha aquilo, você esqueceu, não estava pronto. Então, aqui, o checklist ele tem que ser o seguinte. Fazer compras. Cara, para eu seguir uma dieta, eu preciso ter os alimentos em casa. Para eu ter os alimentos em casa, eu preciso fazer as compras. Então, aqui, a primeira coisa é fazer compras. Às vezes isso pode parecer meio banal, meio idiota, mas, cara, geralmente as coisas mais idiotas são as coisas que a gente mais negligencia justamente por ser idiota. A gente não dá atenção às coisas idiotas. Então, fazer compras é o primeiro ponto. Então, se você tem que fazer compras, o que você vai fazer? É importante você fazer? Cara, faz uma lista de compras. Se você tem um cardápio, faz uma lista de compras. Inclusive, se você adquiriu o meu cardápio Desinflama, que eu vou deixar até aqui na descrição, um planejamento alimentar totalmente personalizado, com combinação dos alimentos, quantidade de isso aqui vai te ajudar muito. Tá? Se você quiser garantir, inclusive, para você dar o primeiro passo aí em busca do teu processo de desinflamação, vai estar aqui na descrição. Lista de compras. Inclusive, já vem a lista de compras no cardápio. Pega a lista de compras e fala, vou no mercado. Você vai no mercado para comprar aquilo. Olha só como as coisas ficam mais facilitadas. Inclusive, vai te fazer economizar dinheiro. Eu tenho pacientes que falam, Lucas, passei a economizar muito dinheiro quando comecei a seguir o teu cardápio. Porque a gente foca naquilo que precisa ser feito e pronto.
Todas as vezes, quando a gente não tem isso, a gente se deixa levar pelas nossas emoções, principalmente se você for para o mercado com fome, cara, você tende a comer coisa que não deve, enfim, comprar coisa que não deve. Então, fazer compras é o primeiro passo do checklist. Segundo passo, cara, preparar os alimentos. Eu preciso, né, garantir que isso aqui esteja preparado, senão não tem como eu fazer. Então, quem vai preparar? É você? Você vai tirar um dia da semana? Tem várias pacientes que fazem isso. Um dia da semana ali, separa umas 4 horas, já prepara, já vai para a cozinha, às vezes o marido ajuda, enfim, já deixa tudo organizado. Então, isso é importante. Quando que você vai fazer? Quem vai fazer isso? É você? É uma pessoa que vai trabalhar que trabalha para você? Você vai encomendar isso de terceiro? Não sei, mas tem que estar no checklist. Preparar os alimentos. Depois que você prepara os alimentos, né, que você, vamos supor que você vai preparar, vou tirar o meu domingo. Domingo de manhã, vou preparar logo tudo. Legal, preparou? Agora você tem que separar as marmitas. Café da manhã, você vai fazer em casa? Você vai preparar na hora ou você já vai deixar semi-pronto para já ter garantido? As minhas pacientes, geralmente, elas fazem almoço e janta para a semana inteira. O café e o lanche da tarde, elas fazem no dia, porque são coisas mais rápidas e mais práticas. Agora, almoço e jantar, geralmente, é comida. Então, elas já fazem uma quantidade para a semana, deixa congelado, só descongelar. Pronto, vou lá porcionar. Temos que porcionar, deixar lá tudo muito bonitinho, pesadinho, organizado. Para quê? Para que você depois não tenha que ficar pensando, não tenha que ficar, muitas das vezes, tendo que fazer na hora. Pronto, preparei. Agora é o ato de executar. Se você vai levar para o trabalho, cara, você tem que garantir que você não vai esquecer, você vai levar. Mas veja, esse checklist, ele te dá um norte. Você identificou um problema que está te trazendo dificuldade de seguir, né, e ter resultado. Então você olhou para ele e falou assim, cara, eu vou resolver isso. É seguir a dieta, beleza. Como que eu faço para seguir a dieta? Qual é o checklist que eu tenho que seguir? Esse checklist aqui. Então você vai estar lá e toda semana você vai estar olhando para ele. Você vai perceber que quando você começa a fazer isso, cara, em 10 dias, 2 semanas fazendo isso aqui, isso torna automático para você. Você já não precisa mais pensar, vira aquele famoso hábito, né? O hábito de você já fazer as compras, preparar os alimentos, separar as marmitas e levar. Pronto, isso já está na tua vida. Eu tenho uma história muito interessante que tem uma paciente, quando ela entrou no meu protocolo, ela falou, Lucas, a minha vida é muito corrida. Eu não consigo parar para ficar fazendo as coisas. Eu não sei como eu vou fazer, mas me ajuda. E ela tinha um grande bloqueio com relação a isso. Porque na cabeça dela era muito difícil. Ela nunca queria parar para ficar fazendo comida. Porque ela nunca tinha feito. E ela via as pessoas fazendo isso, ela não se via naquela situação. E aí, obviamente, a gente começou, facilitei o máximo o planejamento para ela, até que passou 3 semanas e ela começou a se interessar em tentar. No primeiro mês, ela, no retorno da consulta, falou, Lucas, você acredita que eu estou conseguindo preparar as minhas marmitas? Eu estou conseguindo levar a marmita para o trabalho. E era uma coisa que ela nunca tinha pensado em fazer e nunca achou que ela poderia fazer, que daria para ela fazer. E ela viu que realmente as coisas não eram tão complexas quanto ela imaginava. Porque quando você tem um passo a passo, você tem tudo direcionado, fica muito mais facilitado. Porque o que faltava para ela era esse entendimento. E quando ela entrou no protocolo, eu ajudei ela com todo esse conhecimento, esse passo a passo. E eu acredito que isso vai ajudar você também, caso você se identifique com essa paciente. Beleza. Qual o erro comum aqui que muitas mulheres cometem? Cara, você querer fazer tudo no improviso. Esquece isso. Eu sei que talvez isso já venha fazendo parte da tua vida há muitos anos. E sempre quando a gente vive uma coisa por muitos anos, a gente tem uma crença instalada. É difícil, não dá, eu não consigo, eu não tenho tempo. A gente cria várias justificativas para a gente não fazer. Mas eu gostaria que você se desse a oportunidade de tentar fazer isso que eu estou falando. Porque quando você faz as coisas no improviso, você está literalmente reagindo às situações. E quando você reage às situações, você vira uma escrava. Uma escrava das situações, seja da tua emoção, seja do ambiente, seja das pessoas. Então, se não tem comida preparada, você vai optar por comer qualquer coisa que tem, como essa paciente estava acontecendo com ela. Se você está com fome e, sei lá, você está com vontade de comer uma coisa gostosa e você não tem isso bem orientado para ser seguido, né, um plano e tal, você vai querer comer essa coisa gostosa. Se te oferecem um doce, se você está com vontade de comer doce, você vai comer doce. Ou seja, você se acostumou a ser uma pessoa reativa. Você reage às circunstâncias. E quando você vive dessa forma, é difícil você ter
um planejamento, você ter uma organização, porque você já se adaptou a isso. Mas existe sim um outro lado, um lado onde você agora vai antecipar as coisas. Você vai fazer isso aqui que eu estou falando. Você vai ter um checklist e você vai começar devagar, vamos botar assim, você não precisa fazer isso de uma hora para outra, mas devagar vai se permitindo fazer coisas diferentes. Deixar de improvisar, porque o improviso muitas vezes não dá certo. Funciona por alguns dias, mas depois, em um mês, 2 meses, você não dá conta de continuar, porque o resultado ele vai ficar comprometido. Porque vai ter momentos que você vai ter imprevisto, vai ter momentos que você não vai conseguir fazer do jeito que deveria, e isso atrapalha o seu resultado, consequentemente você perde essa constância. Beleza, falamos da segunda dica, vamos entrar agora na terceira. Só para você entender essa terceira, aqui a gente está entrando já no aspecto de entender o que está acontecendo, porque lá no início a gente identificou o problema, a gente criou um passo a passo para a gente executar a solução, e agora a gente entra na terceira dica, que é registrar diariamente se você está conseguindo fazer ou não. Isso aqui é a gente cria um relatório para que a gente, no final de uma semana, de um mês, consiga entender qual foi a sua capacidade de solucionar aquele problema. Qual foi o resultado que você teve perante aquela solução que você criou. Isso aqui é um ponto muito importante. Quando você não tem um planejamento, você não sabe o que está funcionando, o que não está funcionando. Você não sabe nem o quanto você está fazendo e o quanto você está deixando de fazer. Por quê? Não tem um planejamento. E isso que a gente está fazendo é um planejamento. Olha, eu tenho um problema, estou arrumando uma solução, agora vamos registrar diariamente se eu estou conseguindo implementar ou não. Então, o que é isso na prática? Supondo, né, no exemplo que eu trouxe de seguir a dieta, você fez lá o checklist, cara, tá bonitinho, tá fazendo. Beleza, agora chegou a hora da gente registrar. Conseguiu cumprir a alimentação naquele dia? Sim, consegui. Beleza, então anota. Pega lá um calendáriozinho, ó, cheque, faz assim, ó, cheque. Vai lá, cheque. Terça-feira, conseguiu seguir o cardápio? Ih, terça-feira eu comi um chocolate. Beleza, bota lá, ó, bota um xizinho assim, ó, e bota assim uma observação. Comi um chocolate. Saí do planejamento. Beleza, até aí tudo bem. Quarta-feira, deu certo? Quinta, você vai fazendo isso diariamente. O que você vai ver no final de uma semana quando você olhar para isso, né? E aí a gente vai exatamente entrar no quarto ponto. Eu vou conectar esses dois. O quarto ponto é isso, avaliação. Quando você chega no final da semana e você olha para a tua semana, você vai ver se você teve mais acertos do que falhas. Se você teve mais acertos, ótimo. O que você vai observar na prática? Resultado. Ainda que esse resultado seja pequeno, é um resultado. Então você vai observar se você consegue manter a dieta, fazer tudo que foi programado, você vai ver o teu peso baixar. 200, 300 gramas. Se você foi muito bem, até 1 quilo você consegue eliminar em uma semana. Agora, se você observa lá que você não conseguiu fazer tanto, que de 7 dias você só conseguiu acertar 2, ali vai ter uma grande oportunidade de você avaliar o que está acontecendo. Então, quando você olha para as tuas falhas, você tem a observação. Cara, aconteceu isso. Lembra que eu falei, ó, se você comeu chocolate, bota lá a observação, comi um chocolate. Vamos supor que nesses 4 dias, né? Você acertou 3, 4 dias você comeu chocolate. Cara, 4 dias eu comi chocolate. Aqui tem uma grande oportunidade de você identificar um problema, que é o quê? Tô com vontade de comer chocolate. E solucionar. Porque, veja, o teu problema da dieta em si já não é mais seguir a dieta. Agora é o chocolate que tá, a vontade de comer doce que apareceu. Então, para a próxima semana, você pode chegar e fazer o quê? Poxa, eu vou colocar um chocolate aqui para eu comer. Vou colocar, na hora do almoço eu identifiquei que aonde mais eu sinto vontade de comer chocolate. Vou colocar essa semana. E aí na semana seguinte você vai fazer a mesma coisa. E se no final da semana você identifica que você foi muito melhor do que a semana anterior, opa, olha só, aquela estratégia do chocolate funcionou. Eu já não errei tanto. Aquela vontade de doce já não veio. Então você começa a cada passo que você dá, e vamos falar que cada passo seja a cada semana, a cada passo você consegue ter clareza do que está acontecendo. E quando você tem essa clareza, você consegue rapidamente criar algo, ou melhor, criar uma solução para um desvio que está acontecendo. Então você está lá naquela rota que a gente comentou no início, né? Você está lá saindo, está quase saindo, só que você está fazendo um ponto importante. Você tem um planejamento e você está avaliando esse planejamento. Quando você começa a ver que está da rota, você já tenta voltar. Em grande parte das vezes você volta para essa rota.
Porque o que mais tira as mulheres da rota, o que mais leva elas a desistirem, é a falta de clareza do que está acontecendo. Porque quando a gente não tem clareza das dificuldades que a gente está passando, quando a gente não tem clareza dos obstáculos que estão aparecendo, a gente tende a assumir a culpa como o problema sou eu não nasci para isso, meu metabolismo, a minha idade. A gente assume uma coisa e a gente carrega como se o problema fosse a gente. Obviamente, o que a gente vai pensar? Ah, não tem mais jeito. E, obviamente, quando não tem mais jeito, você vai desistir. Você vai buscar pelo caminho mais fácil, que é o quê? Eu não vou fazer a dieta, eu vou comer o que eu quero, pronto, você abandona. Então, essas 4 dicas, elas são as exatas dicas que eu aplico dentro do meu protocolo com as minhas pacientes. Talvez você saiba, talvez não, mas dentro do meu protocolo, o que é o protocolo? Só para você entender essa dinâmica, porque eu vejo que muitas mulheres não entendem. O protocolo é um acompanhamento nutricional personalizado. Ou seja, a gente aplica toda uma estratégia de desinflamação intestinal com acompanhamento nutricional. Então eu posso, a partir desse acompanhamento, por exemplo, a cada semana estar colhendo feedbacks das pacientes. Sabe essa análise que a gente falou? Avaliar, eu avalio. Então, cada semana, por exemplo, as pacientes elas recebem um formulário de feedback para saber como que está a aderência do plano alimentar, quais dificuldades enfrentaram, como está o sono, como está a energia. É uma sequência de perguntas, elas me trazem essas respostas, eu identifico o que está acontecendo, eu identifico como que elas saíram, o peso, eu identifico tudo. E eu passo as orientações para a próxima semana. Isso facilita muito a aplicação de todo o método para desinflamar o intestino. E é por isso que muitas das minhas pacientes conseguem ter resultados inacreditáveis. Mulheres de 60, 69, 50, tendo resultados na redução de barriga, redução de peso, de uma forma natural, só com alimentação. Por quê? Porque a gente trabalha no que eu acredito que é o mais importante. É nessas dicas onde a gente trabalha a questão da olhar para um problema, criar uma solução para aquele problema que está aparecendo e avaliar como que a gente está saindo. Eu acredito que essa é a forma mais eficiente para você conseguir ter constância no teu processo de emagrecimento. Quero aproveitar e pedir para você deixar um comentário me falando qual é hoje a sua maior dificuldade no emagrecimento, enfim, na saúde, na tua alimentação. O que você enfrenta hoje que você acredita que te trava? É a vontade de comer doce? É a falta de constância? É não saber o que comer? Coloca aqui nos comentários, porque eu vou fazer um vídeo para cada dificuldade que for apresentado. Eu tenho feito isso nos últimos conteúdos, então não deixa de comentar, que você vai ter a oportunidade de ter um vídeo sendo criado para a tua dificuldade e assim eu vou conseguir te ajudar. Se você gostou desse vídeo, mulher, clica aqui no curtir para eu saber que fez sentido para você. Compartilha com uma amiga ou com uma conhecida ou uma familiar que tem mais de 40 anos, tem dificuldade de emagrecer, está inflamada e, sei lá, não tem constância. Enfim, se você se beneficiou desse conteúdo, eu tenho certeza que ela também vai se beneficiar. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.